pensaram em querer opinar no vídeo de hoje. Hello, pessoal, eu sou a Lilage e esse aqui é o Vênus em Arte, trazendo visibilidade feminina para a história da arte. Estamos aqui terminando nossa série sobre as mulheres do pós-impressionismo e no episódio passado a gente falou da Frances Hodgkins, que era uma neozelandesa que deu aulas na Académie Colarossi, lá em Paris. Ela viveu a maior parte dela na Inglaterra e tudo mais. E uma das alunas da Frances foi a Emily Carr, uma também pós-impressionista com influência fauvista muito forte, que pintava muitos povos aborígenes lá no Canadá, e é sobre ela que vamos falar hoje. Emily Carr nasceu no dia 13 de dezembro de 1871, em Victoria, que é a capital da província de British Columbia, ali na costa do Pacífico do Canadá. E o pai dela era muito adepto à arte de um modo geral. Ele incentivava os filhos, eram 9 filhos, a Emily é a segunda mais nova, a realmente aprender arte. Ainda assim, ela só foi ter estudos formais nessa área depois da morte dos pais. Tanto a mãe quanto o pai dela morreram quando ela tinha menos de 20 anos. E quem acabou cuidando da família dela foi a irmã mais velha dela, a Edith Carr, que também pintava, ela pintava porcelanas. Dizem que elas não tinham um relacionamento muito legal, que a Edith era muito dura com a Emily e com os irmãos mais novos e tudo, mas ainda assim, quando ela estava ali no final da adolescência dela, com uns 18, 19 anos, ela foi para São Francisco, nos Estados Unidos, na Califórnia, para estudar no Instituto de Arte de lá. Ela ficou em São Francisco 2 anos, e no final do século, em 1899, ela viajou para Londres para continuar os seus estudos lá na Europa. Em Londres, ela estudou na Escola de Arte de Westminster, também estudou em alguns lugares na Cornualha e, enfim, foi para a Académie Colarossi em Paris. Voltando para British Columbia em 1905. Então ela ficou mais ou menos uns 6 anos na Europa. E antes mesmo de ir para a Europa, ela já tinha o costume de pintar sociedades aborígenas, nativos canadenses. Então, ela convivia muito com os nativos da costa do Pacífico. Teve uma viagem até para o Alasca com uma das irmãs dela, com a Alice, que era uma irmã muito companheira, com quem ela teve muita proximidade ao longo da vida dela inteira. E ela era tão próxima desses indígenas que ela tinha até um nome entre eles. Ela conviveu com várias tribos e ela era conhecida ali como Cliwik, que significa a risonha. Ela voltou então para Paris junto com a Alice, ficou mais 2 anos lá. E aí ela começou a ser muito influenciada pelos movimentos modernistas, principalmente pós-impressionismo, que era um movimento que estava muito em alta no momento, que foi esse período depois do impressionismo, onde eles não eram impressionistas mais, mas também não tinham definido o que eles eram. Então, ela também tem muita influência fauvista, que é um movimento que usa muito de cores vibrantes o tempo inteiro. Então, as obras dela têm essas 2 características a vida inteira, desde as primeiras até as últimas, quando ela já era bem velhinha. E aí, quando ela voltou para o Canadá, ela começou a ganhar muita notoriedade, a expor em diversas cidades do país inteiro. Eu penso no Canadá, que é um país muito grande, e ela tinha exposições até mesmo em Ottawa, que é do outro lado, na costa leste. Então ela começou a circular bem no Canadá, e foi nessas andanças artísticas que ela conheceu o Grupo dos 7, os principais modernistas na época em que ela estava nativa. Ela nunca chegou a fazer parte oficialmente do grupo, mas está muito associada a eles, principalmente a Lauren Harris, que além de ela ter uma compatibilidade muito grande artística, ela também tinha em pensamento, em crenças, até religiosamente falando mesmo. E eles chamavam ela de a mãe
das artes modernas. Então é óbvio que estando ali em contato direto e sendo tão próxima de artistas de nome tão grande no país, ela ganhou cada vez mais destaque. No final da década de 1930, ali entre 1937 até 1942, porém, a saúde dela começou a comprometer o trabalho. Ela teve 3 ataques do coração e um derrame. Nesse meio tempo, não conseguia mais produzir com toda a velocidade que ela produzia antes. Ela teve que morar com a Alice para ter uma ajuda nisso. E foi aí que ela começou a investir na sua carreira de escritora. O primeiro livro da Emily se chama Clewick, que é esse nome que ela recebeu dos aborígenes, e ele foi publicado em 1941. Chegou a receber um prêmio do governo de não ficção, e eram as narrações dela disso tudo que ela tinha compartilhado com esses povos nativos canadenses. Ela publicou outros livros. É possível achar os livros dela para comprar na Amazon. E aí, em 1945, aos 73 anos, ela sofreu mais um ataque do coração, o 4º. E esse foi fatal. Ela morreu por causa disso. Naquele mesmo ano, ela recebeu um doutorado honorário na Universidade de British Columbia. E hoje ela é nome de várias escolas e instituições de ensino canadenses. Entre eles, a Emily Carr University of Arts and Design. Além disso, a casa onde ela cresceu, ali lá na Vitória, é considerado um sítio histórico de British Columbia. E como de costume, vamos falar de 5 obras da Emily, que eu sempre escolho entre as que eu mais gosto, e é isso aí. Começando por um autorretrato que ela fez quando ela já tinha sofrido um ataque do coração, entre 1938 e 1939. É um óleo sobre papel montado em madeira, e ele tá lá na National Gallery do Canadá. Uma aulinha quase dessa junção do pós-impressionismo com o fauvismo. Apesar dela não ter linhas assim fortes demarcando as formas dela na obra, ainda assim dá para ver com clareza o que é o corpo, o que é o braço, o que é a cabeça, o que é o que. Porém, o preenchimento é um monte de riscos grossos assim de cor para formar a imagem. É bem legal ver como ela se retratava. Ela tá usando um óculos, toda olhando de ladinho. É muito engraçado porque se você procura fotos da Emily e depois olha para essa obra, é impressionante o tanto que ela se retratou fielmente. Em 1912, agora voltando, já que a gente já falou de um autorretrato, podemos falar de outras coisas. Temos aí essa temática indígena dela, um óleo sobre painel chamado Canoa de Guerra Indígena. Essa obra é no Museu de Belas Artes de Montreal. É muito legal que, como a Emily tem um nome muito forte no Canadá, todas as obras dela você consegue mapear onde estão. E é uma obra que foi feita muito antes da anterior, assim, 25 anos antes. É bem mais do início da carreira dela, mas que tem as mesmas características de você conseguir enxergar o que é a imagem, mas ainda assim ser feita de vários borrões mais grosseiros, assim, essa coisa de não misturar tanto a tinta na paleta e sim na tela, que é uma influência do impressionismo, com cores super vibrantes, que aí já é o lado fauvista da Emily. Muito linda ver essa canoa indígena que ela retratou na beirada ali do Pacífico, provavelmente. É uma obra lindíssima, que inclusive está assinada e datada. Gaia Duns de Sanoqua, de cerca de 1930, é um óleo sobre tela que está na Galeria de Arte de Ontário. Esse é um tema indígena, assim, claro, escancarado, não tem nem como negar. Já tem as delimitações, as bordas na imagem forte, nela dá pra ver que tem uma linha preta
contornando o personagem central, mas novamente o preenchimento de todas as coisas, tanto dele quanto da vegetação ao seu redor, é a confusão de cores. Acima do Gravel Pit, de 1937, é uma pintura que está na Galeria de Arte de Vancouver. E essa é uma pintura de uma paisagem. Você vê ao longe, pode ser uma cidade, no meio do caminho uma floresta, e ali onde ela está, bem pertinho da gente que vê a obra, parece um pasto que foi desmatado, dá pra ver que tem árvores cortadas e tudo. Tudo contém essas características dos preenchimentos de cor bagunçadinho e da cor formada por mistura de tinta direto na tela e não na paleta. Mas uma que eu mais gosto nessa obra, e eu ouso dizer que essa é a minha obra favorita da Emily, é que o céu, ele vai seguindo formas que para os fãs do Van Gogh talvez lembre muito vagamente, assim, gente, não é uma comparação, tá? É muito vagamente a noite estrelada dele. O Van Gogh também era um pós-impressionista, não é aleatório essa breve referência. Também é uma obra assinada e, sério, é a minha favorita dela. Fechando com Luz do Sol Dançante. E é muito bonita essa obra porque ela realmente parece que está dançando. Mais uma vez, ela dessa vez é uma vegetação mesmo, sem desmatamento, sem nada. Bagunça total, linhas, redemoinhos e tudo, mas é muito legal, porque você consegue enxergar uma luz solar ali em cima dessa vegetação que ela retratou, e parece que está causando a dança mesmo. É um nome muito bonito para uma obra muito bonita, que tem, apesar de ter muito madeira, essas coisas também tem cores alegres, vibrantes. É uma obra do fim da vida dela, de 1937, Olhos sobre Tela também, e ela está na coleção de arte canadense Mac Michael. Ontem eu comecei a fazer um joguinho no meu Instagram. Se você quiser ver mais conteúdos de arte e, sei lá, minha vida, as coisas que eu faço, os livros que eu leio, as coisas que eu escrevo, enfim, eu tô produzindo bastante conteúdo sobre arte lá. E a gente começou a fazer esse joguinho que eu gosto ou não gosto, onde eu coloco algumas obras de alguns artistas e as pessoas falam se gosta. Não gosto, e esse primeiro foi aleatório. Eu coloquei a Emily no meio, uma obra que não tá aqui, inclusive, pra já testar se a pessoa gostou. E, cara, ela foi super rejeitada. O pessoal marcou não em massa. A porcentagem do gosto foi maior que do não gosto. Mas foi quase equilibrado, assim. Eu fiquei assustada. Eu acho que se a gente conhecer mais sobre a história e as obras dela, mesmo que num primeiro momento uma obra não apeteça tanto, talvez à medida que você vai conhecendo, apeteça um pouco mais. E essa semana a gente continua a nossa série sobre as pós-impressionistas. Até a próxima. Bye, bye.